Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário, que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 22 da Megabit, 8 da Vivo Fibra e 3 da NET. Hoje nós vamos falar sobre um movimento social muito bonito que começou aqui em Osasco e está se espalhando aí por toda a região. Nós vamos falar da rede social de Osasco, que traz aqui o seu representante, seu coordenador, o advogado Rafael Alves. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, bom dia. Muito obrigado por mais esse espaço, né, na TV Secor. Parabéns aí ao Sindicato dos Comerciários por estar sempre abrindo as portas, né, para os movimentos sociais aí da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado a você, Rafael, por reservar um tempinho aqui para falar com o comerciário, com os trabalhadores em geral que estão aqui nos assistindo. Eu me lembro que você já veio aqui outras vezes, mas o rede social era menor, estava começando, estava engrenando ainda. Hoje virou um movimento gigante aí na cidade, na região, que já está aí atendendo mais de 450 mil pessoas aí por toda a cidade de São Paulo, em Osasco, com os mutirões do bem, é isso? Explica para a gente um pouquinho como é que surgiu, o que é e como é que surgiu a rede social de Osasco. A Rede Social de Osasco é um projeto que a gente foi buscar a ideia na cidade de São Paulo. Lá a gente conheceu um projeto chamado Rede Social do Centro, né, com o pastor Daniel Quecchio. E vimos um formato porque na época eu colaborava apenas com pessoas em situação de rua. Eu queria trazer um projeto para colaborar com eles, com essas pessoas invisíveis. E fomos lá na M Boemirim, né? Foi lá eu e meu amigo Ednilson e gostamos do formato. Trouxemos para a cidade de Osasco e na época a gente estava buscando um momento para estar aplicando ele aqui na cidade de Osasco. Teve a chacina no Munhão Júnior. E aí, como eu sou advogado, estava colaborando com algumas famílias da região, eu vi o quanto o bairro estava triste, o quanto o bairro estava desanimado e sem esperança. E aí nos organizamos para trazer este projeto para a cidade de Osasco. Né? Fizemos na época lá no Munhão Júnior, tivemos 6.320 atendimentos, depois fomos para Conceição, depois Jardim Aliança, ao todo aí quase 30 mil pessoas atendidas na cidade de Osasco. Já nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento. Mas como é que é esse atendimento? O que vocês organizaram lá no Munhoz e depois nos outros bairros? Sim, a gente leva, primeiro que o formato que é muito legal, né? Que é um formato horizontal. Nós ficamos em média aí uns 3 meses em cada bairro. A gente descobre quem são as ONGs do bairro, quem são os times de futebol, quem é a gestora da UBS, quem é a diretora da escola, quem são as pessoas que dão cor àquele bairro, quem são as pessoas que colaboram. Porque o bairro pertence a todos que vivem nele. E é o que a gente sempre fala, a cidade pertence a nós, a cidade é nossa. E a gente tem que começar a cuidar dessa cidade como sendo nossa. A gente descobre quais são as bandas, os grupos que tem naquele local. Então, o palco com bandas que a gente leva para o dia tem que ter 80% do próprio bairro e o restante da cidade de Osasco. Então a gente leva Poupa Tempo, Defensoria Pública, Ministério Público Federal, Receita Federal, a OAB, exames de saúde diversos, times de futebol para jogar no dia para fazer a confraternização. Então é uma forma de dar vez e voz para a cultura local, da periferia, levar atendimentos para quem tem pouco acesso, que é a periferia. Então é um processo feito para a periferia da nossa cidade. E a gente viu o grande resultado, o quanto positivo foi, o quanto as pessoas ficam animadas em trabalhar o dia inteiro e ainda nos agradecer. Né? De forma voluntária. De forma voluntária. E uma parte muito interessante que eu sempre falo, que a cada R$1 que você investe em projeto social, ele retorna R$9 para a sociedade civil. Então, se uma cidade quer realmente melhorar, se uma cidade quer crescer, ela tem que investir em projetos sociais. Então, é momento, principalmente nesse momento conturbado que a gente vem enfrentando no nosso país, desse confronto de ideias, a gente consegue observar que quando a gente vai para o trabalho social, esse confronto diminui ou simplesmente acaba. Porque o nosso ideal não é um partido político. O nosso ideal é ajudar a nossa cidade. E quando se pensa em ajudar a sua própria casa, difícil é aquele que vai ser contra. Sim. Então, o objetivo é colaborar com aquele bairro que precisa. Então, independente da religião que você tem, independente do partido que você, né, tem pretensão que você gosta, aquele momento não é momento para se pensar em nada disso em time de futebol. É momento para se colaborar com o bairro. Pessoas vão ser ajudadas. E é esse o nosso foco. E é isso que a gente tem que começar a entender. Entender que existe algo maior do que a política partidária. Existe algo maior do que os times de futebol. Existe algo maior do que a própria religião que você professa. Que é a cidade, que é o bairro. Porque melhorando para a cidade, melhora para todo mundo. Então esse é o nosso foco. O nosso foco é
colaborar com a cidade de Osasco. E é isso que a gente tem tentado fazer. Agora, pelo que você está dizendo, você deu uma pincelada, eu vou pedir para você explicar um pouquinho mais isso. Não é um processo simples, né? Porque vocês passam 3 meses antes, é isso? Sim. Fazendo esse levantamento do bairro, não é simplesmente chegar lá, reunir as entidades e nesse dia vai ter... Não, você tem um processo de pesquisa aí que é um diferencial para outras ações parecidas, por exemplo. Porque acho que assim, guarda alguma semelhança com ações do tipo ação global... e outras que levam esse serviço para o bairro, mas esse é um diferencial importante da rede social, né? A diferença é essa que é um ponto bem legal que você tocou. Quando a gente trouxe da cidade de São Paulo, como é feito na cidade de São Paulo? Eles se organizam nos centros, né, também nas periferias, Zona Leste, Zona Oeste, Noroeste, mas ocorre, né, o modelo que nós fomos buscar no centro da cidade de São Paulo, eles colocam na rua todos os atendimentos, lá é muito grande, né? Mais de 30 tendas, só que as pessoas já estão lá, então as pessoas acabam sendo atendidas. Na cidade de Osasco, se eu trouxesse um modelo desse, eu vou lá, escolho um dia e coloco as tendas no local, simplesmente não ia aparecer poucas pessoas. Então a gente fez um modelo para a nossa cidade, pegamos um projeto da cidade, convertemos, né, para a nossa realidade. E aí a gente marca uma reunião num local, onde é de fácil acesso para o bairro, e começamos a convidar o bairro para participar das reuniões. Qual que é o grande diferencial da rede social de Osasco? A gente escuta. Então, não é um projeto que é da rede, é um projeto que é do bairro, é um projeto que é da cidade. E todo mundo é chamado para conversar. Todo mundo é chamado para falar o que você quer que tenha no dia. Né? O que mais precisa no bairro? É iluminação? Vamos atrás do poder público. Graças a Deus o poder público sempre tem colaborado com a gente. Então a sua parte, tem muitas pessoas com ações judiciais com essas dúvidas. Vamos trazer a OAB, vamos trazer a Defensoria Pública. Né? Então em cima daquilo que a sociedade pede, é o que a gente vai atrás para conseguir trazer as demandas. Né? Imagina que no Jardim Conceição a gente teve aí quase 400 Papa Nicolau no dia, feito na UBS local. Então, pessoas que nunca tinham feito Papa Nicolau, né? Mulheres que nunca tinham feito, conseguiram fazer no dia. Então, é algo muito gratificante. Né? Então, pessoas que... Eu tinha uma ideia, uma coisa que eu lembrei agora, uma família que tinha 9 filhos, eram 10 pessoas na casa, só a mãe trabalhando, e só um tinha RG. Aquele que tinha RG conseguiu fazer sua carteira de trabalho. E os irmãos que não tinham RG, todos fizeram RG. Aquele que tinha RG, que fez a carteira de trabalho, arrumou um emprego. E a mãe depois veio agradecer. Porque numa casa que tinha apenas uma fonte de renda, passou a ter 2 fontes de renda. Então é algo que a gente consegue ver na prática o quanto esse projeto é bom. Né? E o quanto esse projeto, que deu início à rede social de Osasco, fez com que a gente entendesse, porque as pessoas falaram, o mutirão é bom, muito bom. Mas e no outro dia, o que a gente faz? Os problemas continuam, as pessoas continuam precisando de ajuda. E aí foi que a gente criou o nosso grupo de WhatsApp. Hoje nós estamos aí com 220 pessoas ligadas a projetos sociais, onde diariamente uma ONG colabora com a outra, onde diariamente é doado cadeira de roda, muleta, remédio, tudo que você possa imaginar que as pessoas precisam, até mobiliar casas, a gente já conseguiu mobiliar, uma senhora que teve a sua casa que pegou fogo. Né? Então, várias coisas acontecem diariamente. Por quê? Nós colocamos no grupo pessoas que gostam de colaborar com a nossa cidade. E quando você coloca pessoas boas no mesmo grupo, a alquimia acontece naturalmente. Então, cada vez mais, a gente está dependendo da gente. É a sociedade civil mostrando a sua força. E mostrando que tem capacidade de fazer muito mais do que faz. Independente do poder público. Independente do poder público, porque, na verdade, nós também somos poder público, né? A cidade é nossa. Então, uma coisa também muito legal para se pensar é que é momento para se chamar o terceiro setor, que é o setor dos projetos sociais, para participar das discussões importantes que ocorrem na cidade. A gente não pode mais ficar simplesmente sendo aquele grupo de pessoas boazinhas que gostam de colaborar com a cidade. Grupo de pessoas boazinhas que gostam de fazer o bem. Não. Nós temos capacidade para colaborar mais com a cidade. Participar dos conselhos municipais, dos conselhos gestores, né? Sim. De unidades, na educação, na saúde. Né? Existem vários espaços de participação popular. Né? Sim, e que já acontecem. Né? Então, precisa começar a ver o terceiro setor como um setor que tem tecnologia, que tem conhecimento. Quando o prefeito, por acaso, vai em algum bairro,
O legal seria ele consultar também uma ONG que está no local, uma associação amigo de bairro que está no local. O que é melhor para aquele bairro? Será que é uma OBS? Será que é uma praça? Será que é uma creche? Será que é uma escola? O que será que aquele bairro precisa? Então, se a gente conseguisse uma comunicação melhor com a sociedade, acho que a gente conseguiria acertar muito mais, empregar muito melhor o dinheiro público, porque hoje é momento de escassez do dinheiro público. Eu acho que a gente conseguiria ter uma cidade aí muito mais colaborativa, muito mais coletiva e muito mais participativa. Um pouco a ideia de algo que chegou a ser implementado de forma um pouco incipiente em Osasco e outras cidades, que era o orçamento participativo, né? Mas essa ideia, acho que ela não caminhou muito bem ao longo do tempo, não é isso? Porque parece que é um programa do governo passado. E o que a gente precisa entender é que programas bons não podem ser de governo. Tem que ser para o município e que seja longo, né? Porque o orçamento participativo, inclusive, nós estamos dividindo, multiplicando a rede em 19 áreas, através do mapa do orçamento participativo. Então a gente está dividindo a cidade de Osasco em 19 áreas, para quê? Para pegar esse projeto da rede que hoje acontece municipalmente, dividir ele em áreas. Para quê? Uma pessoa que está precisando de uma ajuda em Quitaúna, não precisa de uma pessoa do Jardim Roberto ajudar ela. A gente quer que uma pessoa próximo dela ajude ela. Uma ONG, qualquer ajuda, colaboração que venha da proximidade. Para quê? Para que, além de eu ajudar aquele projeto social que está em Quitaúna, eu comece a participar também daquele projeto que está em Quitaúna. Porque daí fica mais fácil. Além de eu levar uma doação para uma ONG, eu ainda começo a fiscalizar a ONG. Será que a ONG está fazendo o que é certo? Olha, está fazendo o que é certo. Será que eu posso me aproximar? Será que eu posso colaborar um pouco mais do que eu colaboro? Porque quando eu colaboro com uma ONG no meu bairro, eu estou trazendo para o meu bairro menos violência. Pessoas aprendem a ler e escrever através de projetos sociais, artes marciais, aula de computação. Então, é uma infinidade de saber que o terceiro setor traz para a sociedade, traz para aquele bairro. Então, se eu invisto, se eu quero ajudar a minha cidade, pode ter certeza, projeto social é um caminho. Agora, esse tipo de ação que vocês realizam nos bairros é o que chama Mutirão do Bem? Sim. Você recebeu esse nome? Mutirão do Bem, né? Mas além do Mutirão do Bem, também agora nós temos uma novidade que já vamos para o segundo evento, que é um projeto chamado Abrace a Sua Escola. Como é que é esse projeto? Esse é um projeto que a gente colabora com a Escola da Família há uma média de quase 3 anos. E a gente começou a ver o quanto as escolas estaduais estavam precisando de ajuda. Né? O quanto o ensino está distante daquilo que a gente gostaria, né, que fosse. E não dá para você pensar numa cidade melhor, num país melhor, sem pensar na educação. E aí, pensando nisso, a gente iniciou esse projeto na escola Paulo Freire, no Jardim Aliança, onde nós conseguimos entender o que a escola precisava e conseguir trazer pessoas para que realizassem uma escola um pouco melhor, né, para aqueles que estavam lá. E aí nós desenvolvemos um serviço de zeladoria. Foi até, no dia, até a Globo compareceu lá para ver o nosso projeto. Então a gente fez um serviço de zeladoria. Quando a gente chegou lá, a escola estava com mato 3 metros de altura. Né? Estava totalmente triste viver aquela realidade. Os alunos nem iam mais para a parte externa. Né? E foi quando a gente conseguiu. Fizemos em 2 etapas, né? Limpamos a escola inteirinha pelo lado de fora. Na primeira etapa foi mais a comunidade, mais as ONGs que foram lá nos ajudar. Né? A direção da escola levou todo o maquinário para a gente, então a gente conseguiu pessoas para que limpasse todo o mato do lado de fora. Na segunda etapa, o poder público nos auxiliou, né? Foi muito legal. A Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Obras também nos auxiliou. Fez um trabalho muito mais rápido, né, do que são profissionais. Que é uma escola estadual. Isso que é legal também. Aceitaram participar, né, mesmo sendo uma escola estadual. Por isso que a gente agradeceu na época também ao Poder Público, ao prefeito Rogério Lins, porque entendeu da necessidade que, mesmo sendo uma escola estadual, precisava intervir, porque estava bem difícil. Né, a direção da escola estava triste com aquela realidade. Por quê? O dinheiro que é dado para a escola fazer a zeladoria é muito pouco.
praticamente só o serviço que eles têm obrigação de fazer, que é limpar a caixa d'água a cada 6 meses, já vai quase que todo o dinheiro deles. Então eles não têm muito recurso para fazer o serviço de zeladoria. É dado muito pouco pelo Estado para que eles mantenham a escola. E aí a gente conseguiu fazer esse serviço, economizamos um valor muito alto da escola, né? Conseguimos aí pintar as salas de aula, conseguimos limpar pelo lado de fora, os alunos gostaram, a escola gostou, o bairro gostou, né? E aí fizemos agora o segundo evento também na escola ali no Umuarama, né? No José Vieira, né? Uma escola muito legal, o diretor Teder, que nos ajudou muito. Conseguimos, vai ter agora o Wi-Fi gratuito na escola pela Megabit. A Megabit, que é uma empresa aí que tem colaborado bastante com a rede, tem entendido essa parte social, né? A Andréia lá, que tem nos ajudado bastante, você conhece, né? Sim, sim. Né? Então vai dar Wi-Fi gratuito para essa escola. A gente conseguiu horta, 76 árvores foram plantadas, vai ter captação de chuva, teve grafite no dia, tudo porque a comunidade, porque a escola se organizou. A gente leva a ideia e a escola se organiza. Olha que bacana. Assim, li a respeito disso há algum tempo, é a teoria da janela quebrada, né? Sim. Rafael, assim, quando está tudo bonitinho, a sociedade se apodera, participa, conserva, né? O problema é que, assim, o Estado, o poder público, em vários momentos, sobretudo nas escolas estaduais, tem deixado completamente a desejar por conta dessa falta de recursos, né? Sim, bastante. Então, o que a gente fala? Essa forma de deixar apenas para o Estado fazer foi um caminho que não deu certo. Então, a gente precisa começar a entender que a escola é nossa, que a cidade é nossa e que a gente tem que fazer. Conversando com um dos diretores numa escola, ele falou que se ele tivesse por mês 5 mil reais, ele faria a escola do sonho dele. É muito pouco. É muito pouco. Para uma escola, uma escola. Né, para manter uma escola. É muito pouco. Então são 5 mil reais por mês. Será que não tem 5 mil casas ao lado da escola? Se a gente tivesse R$1 de cada casa, o quanto positivamente iria melhorar o bairro, o quanto positivamente iria melhorar tudo ao redor da escola. Porque a escola é um local que se der realmente uma atenção, ela melhora tudo. Tem toda uma estrutura para o bairro mesmo utilizar. Essa escola que a gente fez, a José Vieira, ela era uma escola há 6 anos atrás. O Datena, com o programa dela, foi visitar a escola. Era uma escola onde os professores, para entrar, precisavam pagar pedágio por crime. Minha nossa. E depois, hoje, ela é a escola número 1 da cidade de Osasco. É a escola com maior pontuação, né? Virou de ensino integral. Então, para você ver a mudança de como são os mesmos valores que são gastos. Só que a direção entendeu isso, os alunos entenderam isso e a escola melhorou gradativamente demais. E hoje ela é a escola modelo da nossa cidade, né? E agora, se Deus quiser, com esse Wi-Fi que a gente vai levar para a escola lá, que já está para ser colocado, ela vai conseguir competir muito melhor com as escolas de outras cidades. Quem sabe essa é a nossa escola número 1 do estado de São Paulo, que é o nosso foco. Projetos de intercâmbio. Sim. É curioso porque há uma tendência hoje de achar que as crianças vão mal utilizar. Não, mas se você coloca essas ferramentas, vão desenvolver projetos de intercâmbio, pesquisas internacionais, projetos de parceria, né? Eu acho que você tem que dar ferramenta. Claro que você tem que sempre fiscalizar. Claro que você tem que observar, sempre. Só que um aluno de uma escola estadual, ele está muito abaixo na hora de competir no mercado com alunos de escolas particulares, né? Então, não pode ter cidadão de primeira classe, cidadão de segunda classe. Não é justo isso. Então, a gente consegue com pouca coisa, se o comércio da cidade de Osasco, os empresários, começarem a entender o quanto eles podem colaborar com a sua cidade e o quanto vai melhorar com tudo, porque se melhora para a cidade, diminui a violência. Se diminui... É engraçado que eu sou advogado, eu nunca tive um cliente na área criminal que tivesse graduação. Então você vê o quanto uma pessoa que tem uma graduação, o mundo dela melhora. O mundo dela, porque ela começa a ter mais ferramentas para ajudar nos seus problemas diários. Então ela começa a ver que o mundo é um pouco maior, porque às vezes ela não tem muita referência. Então quanto mais estudo eu tenho, a pessoa se distancia
realmente dos crimes. Isso é muito importante para a cidade. Então é importante que a cidade tenha essa força e que não venha apenas do primeiro setor do poder público. Que o segundo setor, que também dos empresários, entendam o quanto eles podem investir. E que se eles quiserem investir em projetos sociais, que eles possam procurar a rede social de Osasco, que a gente vai dar toda a estrutura para eles, né, dinâmica, quem eles procuram, porque a rede, ela não faz nada sozinha, ela faz em rede. As pessoas que estão na rede é que fazem. A gente é como se fosse só um hub, né, de computação. Então a gente conectando as pessoas, a gente conecta as pessoas, entendendo como pode colaborar, que ajuda aquele ali precisa para Sim, conseguir. A gente pode ser as páginas amarelas do terceiro setor, para quem é mais novo não conhece, né? Mas, né? Agora é o Google. É o Google. Né? Então é isso, né? Então a gente está aqui para colaborar. A gente, como a gente tem uma certa experiência no terceiro setor, qualquer empresário que quiser colaborar com o terceiro setor, que quiser colaborar com qualquer projeto social, a gente fala, ó, vale a pena apostar nesse, vale a pena apostar naquele. Então a gente indica e deixa para que vocês conversem. Né? A gente não fica o tempo todo, porque a gente quer dar liberdade para as pessoas. Façam. Né? Procure a gente, quer colaborar com o terceiro setor, quer colaborar com o projeto social, nos procure. Nos procure que a gente vai te levar até onde você quer. E a gente fala, qual o tipo de projeto social que você quiser ajudar, a gente tem. Que dentro da rede a gente tem 220 pessoas ligadas a projetos sociais, tem projetos sociais de A a Z. Agora, eu ouvia você falando da escola e me lembrava desses tempos difíceis que a gente está atravessando, de confusão aí acerca de valores, assim, as pessoas preocupadas com uma suposta ideologia dentro da sala de aula, com a suposta ideologia de gênero, outros criticando a doutrinação. É algo tão assim, mais básico, a real necessidade da escola, né? Não existe doutrinação numa escola que não tem estrutura nenhuma, né, de funcionamento, que os professores não têm ferramentas para trabalhar. É um pouco de desviar a atenção do real problema aí que afeta a educação, principalmente no estado de São Paulo, você não acha, não? É assim, ideologia de gênero poderia ter sido discutida se a gente tivesse uma sala de aula como as pessoas imaginam. Né? Dentro da sala de aula, cada dia que passa, está mais difícil o professor passar o conteúdo básico. Quanto mais ele ficar levando qualquer outra ideologia que não fosse aquela, né, normal de cada dia. Para mim isso, né, eu não vejo, pelo menos nas escolas que eu vou, o que eu vejo são professores desesperados, buscando uma estrutura mínima, que às vezes falta giz para passar a informação num quadro, que já também não deveria ser daquela forma, porque a escola do século da Revolução Industrial ainda é a mesma de hoje. Pois é. Né? Não se tem... Imagina que a gente está levando um Wi-Fi para uma escola, é a única da cidade de Osasco, acredito que seja a única do estado de São Paulo, daqui a pouco eu acho que é a única quase do Brasil, uma escola estadual que tem Wi-Fi. Né? Como que você quer levar o aluno hoje para o futuro se a escola está totalmente para o passado? Né? Então não tem papel higiênico às vezes nas escolas, não tem máquina de xerox, de tirar cópia das provas. Então, às vezes, uma escola que eu fui estava fazendo a prova no mimeógrafo. E o mimeógrafo acabou, a professora precisava ditar a prova. Quando ela terminava de ditar a prova, os alunos já tinham colado praticamente quase tudo. Então, são certas coisas que hoje estão nos meios de comunicação que, para quem está no dia a dia, dá risada. Porque isso não é importante. Não é importante porque não acontece. Pelo menos nas escolas que eu tenho visto. Né? As pessoas vão falar, acontecem. Tá bom, então... Você pega as reuniões que existem com pais, quantos vão nas reuniões? É feita associação de pais e mestres. Elas praticamente também não funcionam muito bem nas escolas. Então, antes da gente falar sobre essa ideologia, eu acho que os pais deveriam começar a participar mais do dia a dia da escola. Vai lá ver se realmente é verdade o que está sendo divulgado na mídia. Comece a participar. E se realmente estiver acontecendo isso, divulgue. Aí compartilhe. Sim, Aí sim, não tenha dúvida. Se tiver realmente acontecendo aquilo que se fala, está errado. Mas, pela minha experiência, eu não tenho visto. Então, se alguém vê, que filme, que divulgue, que fale... Eu usei o exemplo da ideologia de gênero, que foi tão discutida aí nas últimas eleições, mas tem agora, inclusive, se utilizando isso como ameaça aos professores, que já são tão combativos, tão prejudicadas pelas condições, para doutrinação, para política ideológica, não é nada disso. O problema é a escola. Quantas pessoas hoje conseguem ter realmente informação só com o ensino fundamental? Se o aluno não quiser buscar boas faculdades, ele não vai ter boas informações. Então começa pela biblioteca de cada escola.
verdade, é proteger os professores. Tem que começar a buscar entender como que eu faço para o aluno aprender mais. Como eu faço para não ter muita evasão das escolas, porque o aluno não quer mais ir para a escola. E é normal. Talvez se a gente estivesse na condição dele, também não iria querer ir para a escola. Porque a escola é chata. A escola é chata. É um professor falando lá na frente, os alunos parados aqui, sendo que tem toda essa tecnologia que deveria ser aplicada nas escolas. Só que não é aplicado. Então ele vê muita tecnologia fora da escola, pouca tecnologia. Chama a atenção dele o tempo Então, inteiro para fora, né? é difícil. Então ele está o tempo todo no celular. Como que você faz? O celular não pode ser o inimigo da escola. Vamos utilizar o celular a favor da escola. Vamos fazer ele fazer pesquisas no celular. Todo mundo hoje em dia praticamente tem um celular. Difícil hoje quem não tem. Então vamos colocar o Wi-Fi nas escolas para que eles pesquisem, para que eles utilizem o celular de forma correta. E vão buscar conhecimento. Porque senão o nível, né, cultural vai ser cada vez menor e mais baixo. E isso atrapalha a gente. Certo. Agora, Rafael, para quem quiser participar da rede, você falou dos empresários que quiserem colaborar, como é que eles podem descobrir e conversar com a Rede Social de Osasco? Existe o nosso site, né, redesocialdeosasco.com.br. Nós temos página também no Facebook, que é Facebook/Rede Social de Osasco. Temos também o e-mail da rede, que é redesocialdeosasco@gmail. Tem o meu particular também, que é advras@gmail.com. Né? Em qualquer desses meios de comunicação, você pode estar mandando mensagem para a gente, que a gente vai ficar feliz em responder, porque o intuito nosso é que a rede continue para sempre aí na nossa cidade, que seja, não é um projeto meu, é um projeto nosso. É um projeto, a única coisa que eu tive é que sou o idealizador do projeto, só isso. Mas quem faz o projeto não sou eu, quem faz o projeto são as pessoas que estão dentro da rede. Quem faz a rede ter vida são todos os projetos sociais que estão dentro da rede. Minha única participação é juntar as pessoas para o grupo, entender a necessidade, tentar direcionar um pouquinho o grupo. Mas o grupo por si só já faz. O terceiro setor já acontece na cidade de Osasco há muito tempo. Temos o Lar Buçocaba, que é uma entidade que existe há 82 anos, que o fundador, a Padre Vicente Melilo, é o nome do fundador. É o primeiro presidente da Associação Lar Buçocaba. Então, você pega o terceiro setor na nossa cidade, no país, ele vem, a primeira foi a Casa de Santos, Casa de Misericórdia de Santos, que deu origem ao nome da cidade de Santos, em 1580 e pouco. Então, o terceiro setor já faz há muito tempo, né, no nosso país e também na nossa cidade. Então, ele já faz. A rede ela vem para tentar organizar e mostrar para o terceiro setor o quanto ele é forte, o quanto ele é importante para a nossa cidade. Sol, chuva, de segunda, de domingo, isso não importa. Pessoas, a gente faz, é missão de vida. Ninguém ajuda simplesmente porque quer ajudar, porque precisa. Né? Eu, por exemplo, quando eu parei de ajudar uma época da minha vida, fiquei triste. Então faz parte do meu DNA. Eu gosto de ajudar. Faço isso desde que eu nasci. Minha mãe faz há mais de 40 anos, então eu vejo minha mãe fazendo há muito tempo. Então eu nasci ajudando. Não, às vezes as pessoas perguntam por que eu ajudo, eu faço a outra pergunta, por que você não ajuda? Então eu acho estranho, na minha concepção de vida, na minha educação, eu acho estranho alguém que não ajuda, não alguém que ajuda. Tá certo. Agora, então para a gente repetir, acho que o contato mais fácil aí é o site, né, aqui para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo aí nas redes sociais, na TV, enfim, para os diferentes canais. O site, como é que é o site da rede? www.redesocialdeosasco.com.br www.redesocialdeosasco.com.br. Para você que quiser participar da sua colaboração, entender como é que funciona, o empresário que está à procura de uma entidade para colaborar aí nesse trabalho bonito realizado aqui pela Rede Social de Osasco. Rafael, infelizmente o nosso horário está chegando ao final aqui, gostaria de agradecer imensamente a sua participação, obrigado por vir falar aqui conosco e você já sabe, não fique só, fique sócio. Veja no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá!